Começando mais um quadro Responde as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 22 de junho, quinta-feira. E antes de responder as perguntas, primeiro, muito obrigado, foram várias centenas, separei aqui talvez umas 40, eu vou tentar responder elas mais rapidamente. Mas eu queria já, até porque a primeira pergunta é sobre a Argentina, eu queria primeiro agradecer os vários comentários que vocês deixaram sobre os vídeos que fizemos na Argentina, na capital, em Buenos Aires. Foram 3 vídeos, um Ulrich Responde, gravado à noite no bairro de Palermo, e os outros 2 sobre o câmbio na Argentina e também a inflação, que nós fomos falar com os argentinos no mercado de São Telmo. E ficou muito bacana todos os vídeos. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, vou colocar aqui em cima, porque realmente foi uma produção em outro nível. Agora temos mais gente na equipe envolvida nas produções, até porque isso que a gente foi fazer na Argentina faz parte de um projeto maior que deve ser divulgado finalmente no finalzinho de agosto, setembro. Então, fiquem de olho acompanhando os conteúdos aqui, nas outras redes também, Instagram, etc. Porque a gente está aí com um projeto muito bacana. Eu tô aqui querendo falar, mas não posso falar ainda. Mas a gente vai aí passar por várias fronteiras mundo afora para falar de mercados, economia, investimentos. Tenho certeza que vocês vão gostar, assim como gostaram da Argentina. Então até deixem os comentários. Quem ainda não viu, por favor assista. Quem já viu, se quiser comentar algo mais, será bem-vindo. Então aqui a primeira pergunta do Fernando Ribeiro. Qual o sentimento dos argentinos em relação à economia brasileira? Isso é muito interessante porque tudo é uma questão de parâmetro. Um argentino olha para o Brasil e vê realmente, cara, que coisa boa, uma economia estável, com inflação de primeiro mundo, inclusive agora mais baixa que dos Estados Unidos e que da Europa. Um câmbio que tem uma relativa estabilidade, até está subindo o real neste ano de 2023. Que maravilha ter um país que parece que está funcionando na América Latina. Porque o que eles estão vivenciando é algo muito pior. Uma complicação fiscal, social, elevação da pobreza, a inflação que vocês já sabem, em câmbio, essa loucura. Mas o argentino olhando, por exemplo, para a Venezuela, ele tem um sentimento também de alívio. Que bom que nós não somos a Venezuela. E tanto é que num dos vídeos a gente conversou, foi no último vídeo sobre o mercado de São Telmo. Na ida para o mercado, a gente pegou um Uber e aí falamos com o motorista de Uber que era de Caracas, Venezuela, e ele foi muito simpático, permitiu que a gente gravasse. E aí eu perguntei como é que estava a coisa na Argentina, ele, tá difícil, deu bom, mas tá melhor que na Venezuela. Sim, com certeza não tem comparação. Então tudo é uma questão de referência, mas hoje os argentinos olham pra gente até com uma certa inveja que a gente conseguiu atingir algum nível de estabilidade. Muito bem, aqui do Eskampf. Interactive Brokers ou Binance Coinbase para Bitcoin, como escolher? Depende do seu objetivo. O seu objetivo é fazer trade, é operar o mercado, e aí é melhor escolher a que tem a melhor interface, a que tem a melhor liquidez, a que tem a maior quantidade de ativos, onde você consegue também sacar e resgatar com facilidade dinheiro ou cripto. Então, esses são alguns dos critérios. E claro, segurança da plataforma. Mas se você quer apenas comprar e custodiar, eu não sei se a Interactive Brokers já permite isso. Senão teria que ser na Binance ou numa Coinbase, comprar e resgata para uma carteira em hardware que só você controla. Aqui do JC Moimas. Carteira internacional. Faz sentido ETFs de Europa ou só Estados Unidos já serve? Eu imagino que seja a renda variável, ações. Eu diria que o melhor é até escolher um gestor de fundos, gestor de ações, que aí seleciona mercado global, não se preocupando muito em escolher ações americanas ou ações europeias. É escolher boas empresas, estejam elas onde estiverem. Acho que essa é a ideia. E um ETF normalmente de país, por exemplo, aqueles ETFs do MSCI, é um ETF de país, é quase que pegar o índice inteiro de um país e possivelmente você acaba comprando porcaria, coisas boas, mas é um índice. Olhar o Ibovespa, tem coisa boa, tem coisa ruim. SP500 tem coisa boa, tem coisa ruim. Então o ideal seria escolher um fundo, um gestor de ações internacionais para fazer esse tipo de investimento. Não ter que escolher, escolho a Europa ou Estados Unidos. É melhor escolher empresas e não o continente em si, a região. Aqui é uma muito boa do Rodney OH.
fala pra gente sobre os pedidos de ETF Spot do Bitcoin. Pois então, quem está acompanhando o mercado cripto aí está vendo o Bitcoin nessa semana que deu uma bela disparada. Deixa eu até colocar aqui, ó, vamos lá. Year to date, o Bitcoin está subindo aqui, vamos ver, ó, subindo neste momento 88% em 2023, atingindo a cotação máxima das últimas 52 semanas, então no último ano. Estamos agora no topo deste ano, 31.195 dólares. E tem algumas explicações para esse movimento. Uma delas é esse pedido de ETF da BlackRock, eu já vou explicar mais sobre ele. Mas também tivemos o lançamento aqui de uma exchange nos Estados Unidos chamada de IDX Markets, que foi anunciado já em setembro do ano passado e agora ela acabou de ir ao ar. E temos como financiadores dessa exchange ninguém menos que a Charles Schwab, que é uma das grandes corretoras do varejo nos Estados Unidos, gigante, a Fidelity, também gigante dos investimentos, e ninguém menos que a Citadel Securities, que também é uma empresa gigantesca do mercado financeiro. Ela é muito conhecida como um market maker, porque ela provê muita liquidez para as bolsas americanas, para o mercado em geral. Então imagina que essa exchange tendo como financiadores Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, que é o braço de ativos digitais da Fidelity, e a Citadel Securities. Além disso, essa é uma exchange que não vai custodiar por conta própria os ativos. Então ela já começa a entrar numa, talvez, uma segunda fase das exchanges de cripto que emulam o que já acontece no mercado tradicional. Quem entra pela primeira vez no mercado de cripto e quem vem do mercado tradicional se dá conta que esse mercado é diferente, porque uma exchange de cripto, normalmente ela é a exchange, a bolsa de negociação. Ela também é corretora, porque ela faz o relacionamento com os clientes, e ela também é custodiante, porque ela custodia os ativos dos clientes. Então ela reúne essas três tarefas que são fundamentais na mesma empresa, na mesma figura jurídica. Sendo que no mercado tradicional, essas figuras estão segregadas. Temos corretoras, temos bolsas e temos custodiantes. Essa IDX Markets agora está já separando a parte da custódia. E, honestamente, eu acho que é um passo na direção correta, vai trazer mais clareza, mais separação de funções, mais segurança para esse mercado e tendo como financiadores essas empresas de peso, eu acho que traz assim, um selo de credibilidade e muito grande para essa empresa e, sem dúvida, que foi fundamental para esse rally dessa última semana. Aqui está o site da IDX Markets, edxmarkets.com. Então, o futuro da negociação de ativos digitais. E quais são os ativos que eles estão negociando? Apenas Bitcoin, Litecoin, Ether e Bitcoin Cash. Porque esses quatro, ela tem segurança que não são considerados valores imobiliários pela SEC. A gente recém viu o caso da SEC, que acusou a Binance e também a Coinbase de listar valores mobiliários não registrados na SEC, o que é um processo que vai se desenrolar aí nos próximos meses. Enfim, isso pelo lado dessa nova exchange. Além disso, como é a pergunta, tivemos finalmente o protocolo oficial do ETF de ninguém menos que a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do planeta, com mais de 7 trilhões, até me confundi aqui, trilhões de ativos sob gestão, e que antigamente, lá em 2022, talvez 2021, tinha o seu CEO, que é o Larry Fink, que até falava bem mal do Bitcoin, chegou a falar que o Bitcoin, o preço do Bitcoin era um índice para o nível de lavagem de dinheiro do planeta. Ele chegou a falar isso. Mas enfim, então agora a BlackRock patrocinando um ETF do mercado à vista, seria um ETF Spot. E aqui tem o prospecto, então, seria um iShares Bitcoin Trust, mas que seria negociado no mesmo formato de um ETF, como é o caso do GLD, que é um ETF de ouro, é também do tipo Trust. E nesse caso, o custodiante seria a Coinbase. Então a BlackRock é a patrocinadora deste Bitcoin Trust ETF e os ativos estariam custodiados na Coinbase, no serviço de custódia da empresa. E por que isso é importante? Primeiro,
Pelo óbvio, uma empresa desse tamanho agora investindo no setor e disponibilizando esse ETF, cara, vai abrir um acesso para o mercado institucional absurdo. O ETF não foi aprovado ainda, não é certo que a SEC vai aprovar, mas sem dúvida que é o ETF cujo sponsor, o patrocinador, é uma das principais empresas do mercado financeiro americano. Até hoje isso não tinha acontecido. Tivemos vários ETFs, mas com alguém deste calibre, dessa estatura, é a primeira vez. Talvez isso sirva de pressão adicional para a SEC finalmente aprovar um ETF à vista, porque até então só aprovou o BITO, que é BITO, que é um ETF de contratos futuros do Bitcoin. Vamos ver se vai adiante ou não, mas sem dúvida que isso pode trazer muita liquidez para o mercado e pode, sem dúvida, fazer o preço subir ainda mais. Mas tem alguns riscos que o pessoal comentou nessa semana, que eu acho que são válidos, até vale a pena mencionar, que até mesmo o risco de o ETF ficar tão grande e acumular tantos bitcoins e ele acabar tendo uma ingerência ou algum tipo de influência sobre os rumos da própria rede, sobre os rumos do protocolo do Bitcoin. Porque ele, em uma eventual briga de atualização da rede, atualização do software, como aconteceu lá em 2017 com a famosa guerra dos forks, a guerra civil do Bitcoin. Quem me acompanha desde então certamente se lembra dos vídeos que eu fiz sobre aquele momento bem tenso e delicado que a rede estava travando os usuários, desenvolvedores, empresas exchanges, mineradores, exchanges, empresas de carteira, estavam se degladiando na internet, em fóruns de discussão sobre como escalar a rede do Bitcoin, como atualizar e como permitir uma maior capacidade de transações da rede. E foi um momento muito traumático, porque, em última instância, o que se estava discutindo, o que estava realmente sobre a mesa, era a própria definição do Bitcoin. O que é o Bitcoin? E quem define o que é o Bitcoin? E se um ETF como esse ganha mercado e ganha um volume e acaba acumulando vários Bitcoins, ele seria uma parte importante nesse debate. Ele teria o poder de definir e influir mais no rumo do Bitcoin? Na minha avaliação, não, pela forma como o protocolo foi desenhado, pelos incentivos que estão postos, pelas regras do sistema, como cada um dos participantes tem um papel fundamental a desempenhar, não apenas um ETF, ou uma exchange, ou mineradores, ou desenvolvedores, mas também os próprios full nodes, os nós integrais que mantêm a rede funcionando e servem como auditores independentes que estão a todo instante verificando se as regras estão sendo cumpridas, inclusive impedindo algum tipo de tomada hostil da rede e redefinição do que é o próprio Bitcoin, a essência do sistema. Mas é um debate interessante e eu vi essa preocupação surgir assim que o ETF foi divulgado, o prospecto de ETF foi divulgado na imprensa. Mas, honestamente, eu acho que é bem positivo. Mas sigamos aqui com as próximas perguntas. Aqui do Rafael DT Costa. Juros americanos altos e ainda vão subir mais. Standard & Poor's e Nasdaq estão vivendo uma ilusão? Essa é uma excelente pergunta, eu tenho respondido bastante sobre isso. E a gente não consegue prever futuro e, honestamente, neste momento, para mim, são sinais estranhos que o mercado de ações está enviando, porque a economia não está num patamar, assim, digamos, a economia americana positivo, assim, a inflação está elevada, o mercado laboral está em pleno emprego, mas há vários indicadores que se deterioraram nos últimos meses, e esse foi o tema até do Follow the Money. Quem segue o dinheiro sabe exatamente o que eu estou falando. Se você não segue, link na descrição do vídeo. A inversão da curva de juros permanece e as projeções de lucro das empresas, elas estão caindo, então não está aumentando. Isso significa que, olhando para o futuro, o mercado de ações agora está precificando um crescimento de lucro que não me parece que vá se materializar. E se esse é o caso, está vivendo uma ilusão. Ah, mas de repente eu estou errado, todo mundo está errado,
quem está achando que vai ter recessão está errado, e o mercado americano vai conseguir se recuperar, a economia também vai dar a volta por cima, teremos um pouso suave e estamos iniciando uma nova fase de expansão econômica. E o mercado já está se antecipando e precificando tudo isso. É possível? Olha, eu diria que é possível, mas eu realmente fico com muito receio e prefiro não comprar essa briga e por isso não estou aumentando a exposição no mercado americano de ações, especialmente em índices como um todo, especialmente em tecnologia. Mas pode ser que eu esteja errado e eu prefiro ficar fora deste rally, ficar fora desta alta e me concentrar nos investimentos que eu tenho mais convicção, que eu entendo risco e retorno e onde eu tenho mais tranquilidade de me expor. E hoje eu não teria tranquilidade de entrar no mercado de ações americano neste patamar com essa situação econômica como um pano de fundo. Mas essa é a minha avaliação e posso estar redondamente enganado. Aqui do Danilo Cosentino. A Arábia Saudita é uma ditadura como pintam nesse momento? O mundo vendo o Brasil implodindo a liberdade individual pode afetar a economia? Também aqui as duas dele. Eu vou começar pela segunda. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, até foi... A capa era "O Brasil vai virar a China", porque na minha humilde avaliação, o Brasil segue muito mais um modelo do tipo chinês, de alguma liberdade econômica, liberdade à livre iniciativa, ao empreendedorismo, com todas as amarras, regulações, Estado gigante, carga tributária elevada, tudo isso que a gente já está cansado de saber, burocracia. Mas há uma liberdade econômica. Por outro lado, a gente tem visto, sim, restrições maiores à liberdade de expressão, especialmente na internet, e isso preocupa. E esse é exatamente o modelo chinês. A China não vive o comunismo de Karl Marx, não. É como o próprio Xi Jinping e os teóricos do comunismo chinês têm se referido ao sistema lá. É o socialismo com características chinesas. Então é muito mais restrição política e repressão política, restrição e opressão à liberdade de expressão, claro que muito maior do que tem no Brasil, mas esse é o modelo. E aí, agora respondendo a seguinte, a pergunta anterior sobre a Arábia Saudita, é interessante notar o que está acontecendo na Arábia Saudita. Para quem não sabe, é um país controlado pela família dos Al Sauds, aí vem o saudita, que é quem controla o país desde 1920, 1930, e historicamente foi um regime autocrático, bastante opressor, em muitos momentos ditatoriais. A Al-Qaeda surgiu lá, inclusive com uma reação à família saudita. Havia muitos ataques terroristas na Arábia Saudita. Quando eu visitei o país pela primeira vez a trabalho, foi em 2008 e 2009 também, fui algumas vezes. Era impressionante, assim, como a gente se sentia num estado policial com, assim, estrangeiro sempre com muito cuidado, hotéis com muita proteção, com detector de metal na entrada, com barreiras que impediam carros de entrar ali no porte-cochere do hotel, enfim, esquemas de segurança que eu vi em poucos países, isso na capital do país, em Riad. Os estrangeiros todos vivendo naqueles chamados compounds, que é condomínios fechados, cercados e praticamente militarizados para se proteger do restante. Então, eu diria que tinha muitos problemas na Arábia Saudita, e inclusive nem era possível o turismo normal, assim, só podia ir para o país estrangeiro se fosse a trabalho, que na época era o meu caso, ou então muçulmano para visitar a Meca, fazer a peregrinação a Meca. Mas turismo para turistas normais que querem conhecer um novo país não era possível, mas isso está mudando. E é que me traz ao ponto atual, que parece estar havendo uma mudança rápida e, eu diria até radical, de abertura do país, de flexibilização de hábitos, costumes, tolerância com os hábitos ocidentais, as nossas práticas, digamos, de vestimenta, casais andando na rua, de mãos dadas, mulher agora pode dirigir. Quando eu fui em 2008, 2009, mulher era proibida de dirigir carro nas ruas. Então o país está mudando e o príncipe que está lá
no poder, que é o chamado MBS, que é a abreviação de Mohammed bin Salman, que é um cara jovem, eu acho que não tem nem 40 anos ainda, e ele que está produzindo essa transformação, abrindo o país para o mundo, abrindo o país para o turismo, sendo muito mais um ambiente muito mais amigável para o estrangeiro. E nunca mais voltei, de repente alguma hora volto, mas eu não consigo fazer uma avaliação mais completa da situação atual. O que eu sei é que o país realmente está passando por uma transformação radical que muita gente não imaginava ser possível com os sauditas no poder. Mas está acontecendo. Agora veremos com que profundidade. Não acredito que ela vá alcançar até a organização política do país, o regime político, mas pelo menos em termos de abertura para o mundo e um local mais propício para o turismo, mais atrativo para o turismo, mais convidativo, acho que isso está sim se tornando. Aqui do Edson Cruz. Por que os bancos podem emprestar dinheiro que não têm e nós não? Não é que os bancos podem emprestar dinheiro que não têm. Essa é a pergunta normalmente de economistas da escola austríaca ou quem tem contato com a literatura austríaca sobre sistema bancário, sobre dinheiro. E eu sei porque eu já bebi dessa fonte e eu discordo redondamente dessa avaliação. O que bancos fazem é criar passivos, que são seus depósitos à vista. Quando um banco empresta dinheiro, o registro contábil é crédito do lado passivo, depósito à vista, débito do lado ativo, financiamento imobiliário, hipoteca. Esse é o registro contábil. Nesse registro, não há empréstimo de nenhum dinheiro que ele não tinha. Ele está criando um passivo seu, que é uma obrigação de entregar dinheiro em espécie, que esse é o nosso dinheiro de curso legal, aquele que for o titular do depósito à vista. Mas o depósito não é um dinheiro de curso legal, não é o dinheiro que o Estado emite. É um passivo bancário. Mas é um passivo que tem uma qualidade especial porque ele é muito demandado, ele é confiável pelos correntistas, pelos clientes do banco, que aceitam esse passivo em troca de mercadorias e serviços, venda de ativos e tudo mais. E esse passivo bancário acaba circulando como se dinheiro fosse. Mas o banco não está criando dinheiro do nada como faz um banco central com impressão de papel moeda e nem está emprestando dinheiro que não tinha. Ele está criando um novo instrumento monetário, um novo passivo que circula como se dinheiro fosse e que acaba impactando o nível de preços. É fundamental entender essas tecnicalidades para não cair em análises apressadas do tipo, a reserva fracionária é crime, é fraude, é inflacionária, tem que acabar com isso. E não é bem assim. O próprio Javier Milei, que está concorrendo à presidência da Argentina, ele tem essa ideia de exigir que os bancos detenham 100% de reservas para os depósitos à vista. Para mim, isso é um erro. Dessa forma, se seguir, por exemplo, o que defende Jesus Huerta de Soto ou então o Murray Rothbard. Mas esse é um debate grande, eu fiz uma palestra sobre isso em 2017, vou colocar o link aqui, recomendo que vocês assistam. O título dela é Reservas Fracionárias Não São Fraude. Aqui do Luiz Henrique. Como ficariam as exportações de um país caso sua moeda fosse lastreada em ouro? Perderia competitividade, uma vez que os países desvalorizam o câmbio em certa medida para tornar seus produtos no mercado internacional mais competitivo? Vamos lá. Sim, imaginando no ambiente atual, uma moeda que se valoriza em relação a praticamente todas as demais moedas, ela acabaria tirando competitividade dos produtos que esse país produz, porque seria uma valorização constante. Então é difícil do setor exportador conseguir recuperar a competitividade se a moeda segue se valorizando. Sim, isso é verdade. Agora, uma moeda mais estável, uma moeda que pode se fortalecer em relação ao dólar, não em relação a todas as demais moedas e constantemente, ano após ano, mas uma moeda mais forte, como foi o franco suíço ao longo dos últimos 50 anos, como foi o iene japonês ao longo dos últimos 50 anos, olhando nesse período histórico, e isso não impediu
que essas duas economias se tornassem potências exportadoras. Então, a moeda em si não vai definir a competitividade de um país e a competitividade e a qualidade dos produtos que aquele país está exportando. Mas, claro, se uma moeda se valoriza muito rapidamente e por anos a fio, vai dificultar o setor exportador, sem dúvida alguma. Espero que eu tenha respondido. Vamos lá. Aqui do João Heck. Não tem medo que o governo criminalize o Bitcoin? A possibilidade existe. Realmente não é um medo que eu, assim, que eu cultive, assim, que me faça perder o sono, mas a possibilidade existe. Não acho que isso vai acontecer, não é cenário base, porque, assim, por diversos motivos que eu já falei em vários vídeos, palestras, etc. Claro que países com regimes mais ditatoriais, opressores, até já o fizeram em alguma medida, mas Estados Unidos, Europa, até mesmo Brasil, eu acho que isso não acontece. Aí a pergunta seguinte dele, devemos declarar nossos bitcoins? Aí a decisão é de cada pessoa, e essa pergunta pode ser referente a qualquer coisa. Quer declarar ativo no exterior, quer declarar um imóvel, aí isso depende de cada coisa. Você, como cidadão, tem essa obrigação de declarar. Mas eu faço 2 adendos. Primeiro, já no Brasil, em vigor, exigências normativas da Receita Federal, de regulação, em que as exchanges, empresas que trabalham no Brasil, são obrigadas a informar assim, uma série de informações, e é quase que entregar o banco de dados mensalmente para a Receita, e lá tem tudo o que acontece nessas exchanges. E o cidadão brasileiro também tem essa obrigação. Se você comprar Bitcoin de uma pessoa física no exterior, ou fora de exchange que esteja fiscalmente domiciliada no Brasil, você tem essa obrigação de informar a Receita se superar um montante de 30 mil reais de compras por mês. Então essa obrigação você tem, e a Receita já tem muita informação. Diante disso, se você não quiser declarar, aí é uma desobediência civil que você precisa arcar com as consequências dessa decisão, se porventura você tiver problemas. O segundo adendo que eu faço isso depende muito a propensão a praticar essa desobediência civil, eu diria que depende mais do nível de opressão praticada por um governo. Por exemplo, no Brasil do passado, onde tinha muito mais restrição cambial, controle de capitais, limite para compra de dólares, para envio de dinheiro para o exterior, os cidadãos se sentiam muito mais propensos a praticar a desobediência civil, quer dizer, cara, azar dessa lei, eu preciso proteger meu patrimônio, eu vou tirar dinheiro do país e vou correr o risco de tomar alguma sanção, multa, detenção, enfim, mas eu preciso proteger a mim, a minha família. Então, quanto maior for o nível de opressão e de arbitrariedade, de coerção do governo, maior será a propensão dos cidadãos de praticar a desobediência civil, como acontece hoje na Argentina, como acontece na Venezuela. Então, para cada ação, há uma reação. Aqui seguindo outra do João, acabei separando 3 perguntas aqui do João, vamos lá. Quais livros tu indicaria para ler para os filhos? Eu tenho lido a coleção do Desbravando o Novo Mundo, ou Desbravando o Mundo Novo, acho que esse é o nome, que é a tradução para o português da coleção americana chamada Tuttle Twins, T-U-T-T-L-E, Twins, de gêmeos. E são adaptações de obras liberais, conservadoras, libertárias, clássicas, adaptadas para o público jovem infantil. É muito bacana, recomendo. Aqui do Frederico. Mestre, você tem sido meu mentor nos últimos anos. Obrigado. Inteligência artificial poderia ser usada para manipular pessoas? Sim, está sendo, sem dúvida alguma, e será, e a gente precisa saber que isso é um risco, a gente precisa se proteger e ter essa ciência. Aqui do Pedro Madaloso. Que software você usa para fazer as thumbnails? Pois então, quem tem feito as thumbnails aqui, um segredo do canal que eu estou revelando aqui, quem tem feito a maior parte das thumbnails aqui do canal é ninguém menos que Fernando Ulpur. Sim, meu irmão gêmeo está me ajudando a trabalhar aqui no canal as thumbnails, e um dos softwares que ele tem utilizado é o Midjourney, que é o aplicativo de inteligência artificial para geração de imagens por IA. Muito interessante. Mas eu diria que é a junção
da inteligência artificial com a inteligência não artificial. A criatividade das duas, humana e a IA, é que torna a coisa toda fantástica. Muito bem, aqui do Efra. Depois da conversa com o Rafael, você se sentiu mais aliviado ou mais preocupado com a inteligência artificial? Essa foi a conversa que a gente gravou lá em Miami com o Rafael Granha, que é especialista em segurança cibernética na Microsoft. E foi muito bacana a conversa. Eu diria que parte daquilo eu já sabia, eu não me sinto nem aliviado, nem preocupado. Acho que eu já tinha, primeiro, algum nível de fascínio com a evolução disso, porque realmente é espantoso e fascinante o potencial da IA, mas de um lado também assusta, mas eu diria que eu continuo com algum nível de preocupação, mas não tive nenhum alívio maior, não. Mas fico fascinado também. São sentimentos paradoxais. Aqui do Sion Capital 2.0. Parabéns pelo trabalho. A proximidade ideológica do Brasil e Argentina é um risco para o Brasil? A proximidade ideológica atual está entre o partido que aqui está no poder, o PT, e os governantes que estão no poder na Argentina, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. No entanto, há uma receptividade muito maior na América Latina para as ideias socialistas, as ideias estatizantes, as ideias intervencionistas, as ideias de que o Estado é o grande promotor do desenvolvimento econômico e social. Realmente, a cultura, conseguiram implantar essa cultura no continente, e um grande livro para entender isso são 2 livros dos mesmos autores, que é o primeiro e a sequência. O Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, do Carlos Montaner, Plínio Apuleio Mendonça e o Álvaro Vargas Llosa, que é o filho do Mário Vargas Llosa. Esse é o primeiro, que foi lançado na década de 90. E depois, em 2006, se eu não estou enganado, 2007, foi lançado a segunda, a sequência disso, que é A Volta do Idiota. Realmente ali é uma ótima explicação do fenômeno, porque nós como continentes latino-americanos, somos tão atraídos por essas ideias que só atrasam o nosso continente. Aqui do Pedro Saraiva. Argentina e Venezuela compram dólares de quem? Quem aceitaria seus respectivos pesos? Aqui ele pergunta, né? Quando países como a Argentina e Venezuela compram dólar, pagam com suas moedas? Vamos lá. Dentro do país, já que a moeda local ela tem curso legal, e muitas vezes curso legal forçado, que obriga os cidadãos a aceitarem aquela moeda ruim, quando há uma troca de moeda, pode ser um turista ou pode ser alguém que tem já dólares em excesso e aceita vender dólares em troca de pesos ou bolívares porque ele vai usar na economia local. É o que acontece. Mas quando um argentino ou um venezuelano exporta para comprar dólares do restante do mundo, ele precisa exportar mercadorias. Essa é a maneira que ele adquire divisas, que ele adquire moeda forte. É exportando para receber dólares, exportando mercadorias para receber dólares, e com esses dólares consegue importar do restante do mundo. É assim que funciona o mercado, o comércio global. Mas não, o restante do mundo não compra pesos, o restante do mundo não compra bolívares. É só o cidadão local que precisa de pesos para o mercado local, como eu, por exemplo, que fui como turista para Buenos Aires, comprei pesos para utilizar lá. Não porque eu quero ter peso, mas que eu precisava para usar no mercado local. Contudo, no momento em que a moeda local perde tanto poder de compra e entra assim já no finalzinho assim de sua vida útil e começa a hiperinflacionar e perde completamente o valor e acaba sendo repudiada pelos cidadãos, aí ninguém mais quer nem comprar a moeda local, e mesmo havendo lei de curso legal, os cidadãos repelem aquela moeda e vão utilizar uma moeda forte. Mas aí eu estou falando de um estágio já terminal de uma moeda que não é ainda o do peso argentino, já foi o do Bolívar da Venezuela, mas não é ainda o do peso argentino. Como já tivemos no Brasil também, com o Cruzeiro Real e outras moedas que hiperinflacionaram. Aqui do Che Rubino. O governo Lula seria sortudo com o Brasil no atual cenário macroeconômico mundial? Em parte é sortudo, sim, mas
com relação ao crescimento chinês que teve na década passada, essa sorte vai ser difícil dele ter agora. Então, sim, eu diria que ainda teve a sorte de encontrar um ambiente externo mais favorável para emergentes e para o Brasil, sobretudo, mas não como foi lá em 2003. É diferente. Aqui do KSQ. O que acha da Selic continuar em 13,75%? Meu professor critica muito de macroeconomia. Eu também critico, acho que não deveria nem ter chegado nesse patamar, acho que deveria sinalizar uma redução da taxa de juros, mas ficou tão difícil agora, né? A gente falou sobre isso com os assinantes do Follow the Money, foram muitas perguntas, porque todo o sistema foi... A política monetária, o comitê de política monetária acabou sendo politizado demais por obra do próprio Lula. E eu diria que até ele mesmo, com as suas falas, o seu discurso incessante contra o Banco Central, Roberto Campos Neto, taxa de juros, acaba frustrando o início mais rápido desse ciclo de redução da Selic. E ele acabou politizando tudo e está até complicando o trabalho do Banco Central. Mas é isso. Também critico, talvez por motivos distintos. Eu teria que falar com o seu professor de economia. Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Já 20 minutos, então já está quase acabando. Vamos lá. Aqui é do Dimitri Oliveira. Parabéns, os vídeos da Argentina ficaram com qualidade de documentário. Pô, obrigado mais uma vez a todo o pessoal que assistiu. E aguardem porque temos novas fronteiras para explorar e vocês vão gostar. Vamos lá. Vai falar sobre como o dinheiro e a economia funciona fora do Brasil. Aqui do João Pereira. Existe um piso para a Selic, por exemplo, 8%, 9% após cortes, ou isso é definido conforme o momento macro? É definido conforme a taxa americana e a taxa dos principais países, a taxa do México e etc. Então depende do momento. Se fosse hoje, com o nível de juros atual desses países, eu diria que a nossa Selic teria como piso no máximo uns 9%. Abaixo disso, acho bem difícil. Aqui do Rogério Bioarte. Lula deveria aproveitar o câmbio e fazer reserva de dólares como fez nos outros mandatos? Eu acho que não há necessidade, porque nós já temos um bom colchão de reservas internacionais e o que o Brasil sofreu, entre aspas, de 2009 até 2011, 12, até antes de 2008, até 2011, 12, que foi uma enxurrada de dólares, o capital estrangeiro entrando com tudo no Brasil, isso agora não está acontecendo. Então esse risco positivo nós não temos. Então não haveria nem maneira de comprar mais reservas para aproveitar o momento. Aqui do Valério. O que achou da decisão da CVM sobre os irmãos Batista? Desanima demais o Brasil. Eu não posso ser leviano e dizer que eles erraram, até porque eu não tenho detalhes do caso. É estranho, claro, todo mundo tem a sua opinião e a gente vê o que aconteceu já em alguns momentos no Brasil, que crime do colarinho branco, crime bancário, mercado de capitais, acaba não acontecendo nada com aqueles que os praticam. A gente tem agora o caso das Americanas. Honestamente, é criminoso e é um crime gigantesco. Quem vai responder por isso? Alguém vai ser condenado? Não sei. Deveria? Eu entendo que sim, mas as autoridades precisam julgar o caso. Mas, só para não dizer que isso não é apenas um negócio do Brasil. A gente vê, às vezes, nos Estados Unidos também, a SEC, a justiça americana, às vezes, limpando a barra de crimes similares, enquanto outros crimes menos relevantes têm uma condenação muito maior. Então, acho que não é um problema só do Brasil nesse caso. Aqui do... Pergunta complicada, muito polêmica, e eu vou responder. Da Gisele Becker. Assistiu o documentário What is a Woman? O que é uma mulher? Assisti e eu recomendo demais que vocês assistam. Quem nunca assistiu, assista. É bastante provocativo, no bom sentido, e faz pensar e questiona o que parece ser uma pergunta trivial e que essa simples pergunta coloca em xeque toda a agenda
de ideologia, identidade de gênero. Assim, é importante assistir o documentário, cada um tome as suas conclusões, eu tenho as minhas e concordo com os autores do documentário e acho que eles têm argumentos muito convincentes e contundentes. Aqui para quem não sabe, o documentário é do Matt Walsh, M-A-T-T, Walsh, W-A-L-S-H. Aqui do Eli Moreira. Com quantos milhões de patrimônio líquido acredita ser possível sair da corrida dos ratos? Entre parênteses, custo de vida 10 mil por mês, imagino. Isso é uma matemática. Faça a matemática financeira. Planilhe no Excel o seu custo de vida, o taxa de juros, o patrimônio que você precisa para render esses 10 mil, por quanto tempo você vai ter esse custo de vida, você pretende ter filho, pretende ter família, vai aumentar o custo de vida, tem algum investimento a fazer. Planilhe todas essas variáveis e aí a matemática vai te dizer quantos milhões você precisa para sair da corrida dos ratos. Aqui do Lucas, vou tentar correr rápido agora aqui, ó, do Lucas Assunção. Na sua opinião, quem é a pessoa mais importante na geopolítica do mundo? Xi Jinping. Lucas Assunção também. Uma pergunta pessoal, você tem ou gosta de animal de estimação? Sim, tem um cachorro que está aqui tentando entrar na porta do meu escritório, daqui a pouco já vou abrir para ele. E ele apareceu num vídeo já em 2021, eu acho. Janeiro, fevereiro de 2021. Busquem no canal, quando eu estava numa casa na praia e trabalhando de lá, e ele apareceu deitado na cama no fundo. E talvez já tenha aparecido numa cadeira aqui também. E sim, gosto de animais de estimação. Aqui do Kevin Jui. Mérito do governo indo bem ou o dólar index e o resto do mundo está indo mal? Um pouco das duas coisas. Tem o cenário favorável externo, o cenário externo favorável para o Brasil, o dólar se desvalorizou um pouco nos últimos meses. Os demais bancos centrais seguem subindo juros, o Fed está prestes a acabar, se bem que pode ter mais 1 ou 2 aumentos. E aqui no Brasil, é até um ponto que o pessoal... nesse momento é engraçado ver isso, né? A gente vê as críticas e eu... o tempo inteiro, quando eu coloco um vídeo sobre o governo, o que está acontecendo, o dólar caindo, o real forte, o pessoal dizendo, agora tem que fazer o L, eu tenho que assumir meu erro, porque eu previ que ia ser catástrofe, que o dólar ia subir, bater e disparar 6. E eu não tenho o menor problema em assumir erro, só que nesse caso não há erro. Basta ver os vídeos que eu fiz aqui, vários, sobre o que aconteceria com o governo e para mim qual era o cenário base. E aí dizer se é mérito do governo atual, vamos dizer que é mérito do conjunto da obra, porque se dependesse do governo, o arcabouço fiscal seria muito mais frouxo, seria um cheque em branco para o governo. Se dependesse do governo, Roberto Campos Neto não estaria mais no Banco Central, não teríamos mais autonomia do Bacen, teríamos mais ingerência ainda na Petrobras, eles teriam revogado a privatização da Eletrobras, teriam revogado, como tentaram fazer com o marco do saneamento. Então, quando eu olho as atitudes do governo e o freio que o Congresso e talvez o Judiciário também colocou a essas intervenções que seriam danosas para a nossa economia e para a sociedade, para o social, eu não consigo concluir que isso é mérito do governo. Então, eu diria que é mais mérito da realidade política que impediu o governo Lula de fazer tudo o que gostaria. Então, se isso é dizer que o governo não está indo bem, bom, me desculpa, mas graças ao freio que colocaram neste governo que estamos nesse momento. Então, para mim essa é a realidade. Se alguém discorda, pode comentar aqui. Aqui do Mar Caruso. O Ursa do time cerveja, time vinho ou de um bom destilado ou todas estão corretas? Abraço, tamo junto. Pô, pra mim todas estão corretas, mas eu prefiro sim vinho, mas eu prefiro saquê até. Saquê é pra mim a bebida favorita. Foi muito bacana poder ir pro Japão ano passado e ir até Kyoto, numa destilaria das maiores do mundo, que é Gekkeikan, excelente, e conhecer um pouco mais sobre o processo de fabricação de saquê e degustar alguns diferentes. Mas cerveja, infelizmente, com a idade, ela não me cai mais tão bem, infelizmente. Mas eu gosto de cerveja. Mas hoje bebo mais vinho e saquê. Aqui do Ed Lira. Gravaria o Urge Responde em uma cidade equivalente no Brasil como fez a Argentina? Não. Dificilmente eu sentaria num café na Faria Lima com uma câmera profissional que custa muito dinheiro
para fazer o Urros Responde. Não, acho que o nível de segurança do Brasil não permite isso. Na Argentina também é um pouco arriscado, mas bem menos do que no Brasil. Então, não, eu vou ter que ir para algumas cidades, talvez cidades mais seguras no Brasil, sim, mas São Paulo não, Rio não, Porto Alegre não, Minas Gerais, BH não, Nordeste, as capitais também não. Teria que ser poucas cidades. Talvez Santa Catarina seja possível. Mas enfim. Vamos lá. Aqui já para acabar, porque tem 29 minutos. Vamos lá. Bem rápido agora. Daniel Vieira. Ayn Rand teve alguma participação na sua formação intelectual? Praticamente zero. Inclusive, eu discordo de várias... Eu discordo das formas como as formas que ela utilizava para expressar as suas ideias. Por mais que eu concorde até com a conclusão final, o caminho que ela usa para chegar à expressão dessas ideias, eu discordo. Por exemplo, o livro dela, A Virtude do Egoísmo. Acho um péssimo título, porque ela passa a mensagem errada. Não é celebrar o egoísmo, mas sim entender que a busca pelo auto-interesse traz o melhor para todos, inclusive para o próximo. Mas dizer a virtude do egoísmo, acho uma péssima forma de expressar uma ideia fundamental. Então, não, li poucas coisas dela e não li os romances. E a vida dela também, eu acho que é importante, não apenas a ideia das pessoas, de autores, filósofos, intelectuais, mas também o seu exemplo de vida. Como foi a pessoa em vida? Qual foi o seu exemplo? Como foi o seu legado? Como foi a sua relação com as pessoas? Eu acredito que isso também tem importância, tem peso, porque às vezes a gente identifica até hipocrisia. A pessoa diz uma coisa e vive a sua vida completamente diferente. Então, e quem estuda um pouco da história pessoal da Ayn Rand se decepciona. Foi meu caso. Então, Ayn Rand, felizmente, o impacto na minha formação intelectual foi quase nulo. Aqui do Jean Cabral. Isso não quer dizer que ela não seja importante para muita gente, para vários libertários, inclusive. Do Jean Cabral. Na Argentina diz que a sociedade se adapta para sobreviver. Estamos nos adaptando no Brasil também? A gente sempre se adapta. No Brasil, qualquer lugar do planeta, nós somos obrigados a nos adaptar. Do Jefferson, como equalizar a inovação na indústria se após décadas só é priorizado o agronegócio? Aqui do Gabriel também. Por que devemos priorizar o agronegócio e não outros setores para o desenvolvimento da nação? Eu não acho que a gente tem que priorizar nada. Eu acho que a gente do tipo, o governo tem que priorizar alguma coisa. Não, o governo tem que priorizar em manter um ambiente de regras estáveis, de segurança jurídica, com baixa burocracia, elevada, uma baixa carga tributária, um Estado que não é um Estado não empresário, não empreendedor. Então é o Estado sair de cena e deixar os empreendedores, indivíduos trabalharem, encontrarem oportunidades. E aí nós vamos descobrir qual é a nossa vocação, o que a gente tem realmente uma vantagem competitiva. E no agronegócio é um dos setores onde a gente tem uma ampla vantagem competitiva e a realidade está aí atestando isso. Mas eu, Fernando, não acho que deveria ser uma política de governo a priorização do agronegócio. A priorização de governo deveria ser regras claras, ambiente propício para a livre iniciativa, para o empreendedorismo, baixa carga tributária, e o resto vai acontecer. Eu sou um defensor do laissez-faire, então deixe fazer e os melhores resultados surgirão. Se o agronegócio vai ganhar, ou daqui a pouco vai ser a indústria metalmecânica, não sei, mas intervir, estimular, subsidiar, distorcer os setores, a economia como um todo. Aqui do Lucas Sittin. O que dizer dessas modificações do arcabouço pelo Senado? Pois então, ótima pergunta. E aí, cara, eu separei muita pergunta, caramba, vou ter que parar nessa aqui. O arcabouço que foi modificado agora, quais foram as modificações? E acho que foi uma ruim. Primeiro, o Senado aprovou uma emenda para utilizar o índice de inflação cheio até dezembro do ano passado, ou até dezembro desse ano, que pode elevar em quase 40 bilhões o orçamento para o ano que vem. Ruim. Deveria voltar ao original. Parece que o Cajado é contra essa emenda e vai derrubá-la. Seria importante. Isso na Câmara. Uma mudança que é positiva, que o governo pode utilizar receitas oriundas de venda de estatais para atingir a meta fiscal. Excelente. É um estímulo à desestatização. Essa foi excelente. Uma outra mudança ruim,
que, em princípio, alguns gastos seriam retirados do teto da regra fiscal, como o Fundeb e outros fundos, também outros fundos constitucionais. Então, teve mudanças ruins, teve uma mudança boa essa de venda de estatais para ajudar ao cumprimento da meta fiscal. Vamos ver o que a Câmara vai fazer agora, mas não é um desastre, mas seria um pontapé inicial para o arcabouço, já se passar assim com essa mudança de um orçamento maior, seria ruim. Pessoal, fico por aqui porque já temos vários minutos de Ulrich Responde. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Compartilhem, assistam aos vídeos na Argentina, ficaram muito bacanas. E voltamos ao próximo vídeo. Espero que tenham lavado as louças. Um ótimo domingo com a família e valeu, até mais, obrigado.